A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Nós iniciamos mais uma live com grande alegria, com o desejo no coração de adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos começar com uma oração e depois nós entoaríamos alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma vez termos essa oportunidade. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, pois nós sabemos que a sua presença já é evidente em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor, pelo seu cuidado. Nós te adoramos, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça que tem nos alcançado todos os dias. Queremos, Senhor, engrandecer o teu nome neste momento. Queremos alcançar o seu coração com a nossa adoração, Pai. Por isso nós te pedimos, recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Visita cada uma daquelas pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor, de um consolo, de um conforto. As pessoas que estão precisando de uma cura, de um milagre nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada coração, Pai. Limpando, purificando, Senhor Jesus, e restaurando, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
palavra do Senhor nos diz em Zacarias. O Senhor diz assim: voltem-se a mim e eu me voltarei a vocês. Que nós possamos agora voltarmos toda a nossa atenção, toda a nossa adoração, com toda a nossa força, em adorarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor, porque Ele se voltará a nós com graça, com amor, com libertação, com tudo aquilo que Ele já tem preparado para as nossas vidas. Adore ao Senhor. Te adorar. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Somente Tu és santo, somente Tu és santo, Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, santo és Tu, Senhor. Santo, Tu és santo.
te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olá, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz seja com todos. Estamos felizes pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor de Deus nos trago até aqui. Hoje é uma noite muito especial. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, no capítulo 1 ainda. Mas tem sido muito enriquecedor aos nossos corações, edificante à nossa alma, voltarmos à carta aos Romanos. Eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, se você ainda não fez, chamar a sua família para perto, pegar o seu bloco de anotação e vamos nessa noite cultuar ao Senhor com entendimento, oferecendo a Ele o nosso culto racional. A nossa leitura de hoje nós vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 24 até o versículo de número 32. E nós vamos tratar do que Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Roma e o que Deus está falando aos nossos corações. Como vocês sabem, a live de hoje nós estamos transmitindo através do YouTube. E eu queria pedir que você tirasse um momento aí para compartilhar o link dessa mensagem com os seus amigos, com os seus irmãos. O tema de hoje é um tema muito controverso. Mas é importante a igreja tratar deste assunto, não conforme opiniões, mas conforme a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus trata a respeito e com o amor que Deus tem conosco, porque o amor de Deus é capaz de abrir os nossos corações, o nosso entendimento à verdade. Então é importante nessa oportunidade, todos nós estamos compreendendo a verdade do Evangelho através dessa carta. Pegou aí? Enquanto você pega, se você não fez, enquanto você vai compartilhar o link, deixa eu pedir ao Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Feche os teus olhos. Você que já fez o compartilhamento e que pode agora orar com a gente, faça isso. Querido Espírito Santo, a Tua presença é real em nossos corações e nós precisamos da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua presença em nós para compreender o Evangelho. O Evangelho não é conceito nem é filosofia, o Evangelho é verdade de Deus, que aumenta a nossa fé e que revela de fato quem somos, porque quando conhecemos a verdade, Senhor, a verdade nos liberta. Nesta noite fala com a gente, trata o nosso coração conforme a Tua bondade, é a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 24 a seguir, diz assim, nós estamos na versão NVI, nós estamos na nova versão internacional, diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental
reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que Paulo traz aqui, irmãos, é a verdade do Evangelho de forma clara e evidente a todos aqueles que querem viver uma vida pautada na verdade. Eu não vou usar aqui a Bíblia que eu trouxe hoje, a versão contemporânea, mas eu sugiro que você faça uso dela também nos seus estudos dessa carta, assim como outras traduções, para a gente ter um maior entendimento, em várias versões, o que Paulo está tratando aqui com a igreja de Roma e o que Deus está tratando com a sua igreja já no século 21, porque a palavra de Deus não muda. Deus não mudou conforme o avanço da tecnologia, Deus não mudou conforme a capacidade do homem de absorver conhecimento, Deus continua o mesmo. E eu ouso nessa noite dizer o seguinte: enquanto o ser humano não reconhecer que ele é pecador, ele não será capaz de dar a devida atenção, o devido valor à salvação que Deus nos concede por intermédio de Cristo. Guarda isso. Enquanto nós não voltarmos para dentro e olharmos a nossa condição de limitados, a nossa condição de tendenciosos às práticas que não estão alinhadas com o desejo de Deus para nós e que vai nos levar à morte, de fato, nós não daremos o valor necessário, o valor devido à salvação que Cristo nos trouxe. Salomão escreve em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem caminhos perfeitos, mas o final deste caminho são caminhos de morte. E nós precisamos parar para entender. É por isso que quando Paulo começa escrevendo essa carta, ele vai tratar de 4 assuntos. Primeiro, ele vai trazer à tona a lei e a condenação. É a primeira coisa que ele vai falar aos nossos corações é sobre a lei e a condenação que essa lei nos traz. Depois, Paulo vem logo em seguida trazendo sobre nós 2 novas mensagens: graça e salvação. É primeiro necessário revelar que nós somos pecadores, que nós estamos condenados pela lei, para depois ele apresentar que há, mediante Cristo, graça e salvação para todo aquele que der crédito à verdade do Evangelho. É interessante que o pecado, ele tem a capacidade de degenerar o homem. O pecado tem a capacidade de destruir o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. E para isso eu quero trazer aqui a menção de que não é que nós somos pecadores e nos tornaremos agora santos em Cristo. Não, não é essa a lógica, não é esse o fluxo. Nós precisamos entender que, primeiro, fomos criados em Deus de forma perfeita, mas o engano trago pela serpente, ou melhor, o engano trago pelo próprio Satanás, vai fazer com que os homens caiam da condição de perfeitos para pecadores, e agora como pecadores, só o resgate de Jesus é suficiente para torná-lo novamente santo, para torná-lo novamente agradável, para torná-lo novamente filho de Deus. Porque às vezes lutamos na nossa capacidade, achando que nós somos pecadores e precisamos voltar à graça. Nós éramos perfeitos. E Deus agora, através do seu Filho, quer nos tornar novamente perfeitos, justificados. Porque a degradação do homem, ela é trágica. Ela atinge a inteligência do homem, ela produz ignorância no homem, ela produz imoralidade nos homens, e ela produz impenitência. Essa é a consequência da degradação do homem por causa
do pecado. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Para quem está acompanhando no livro, nós estamos no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 1, lição 2, a segunda parte, para você acompanhar. Paulo se concentrou na relação vertical da humanidade com o nosso Criador. Nós já sabemos da existência de Deus, nós reconhecemos o seu poder e nós reconhecemos a sua divindade. No entanto, nós deveríamos glorificá-lo. E como nós deveríamos glorificá-lo? Vivendo uma vida dependente e em gratidão ao Senhor constante. Mas em vez disso, nós homens decidimos suprimir a verdade, inverter a verdade, ignorar a verdade e adorarmos as coisas criadas. Deus criou, Ele é quem patenteia todas as coisas, mas aí o homem vem e, achando-se sábio, começa a adorar não o Criador, mas as coisas que Ele criou. Nós convertemos coisas boas feitas por Deus em deuses. Deuses que constituímos para nós mesmos. Mas desde Gênesis capítulo 3, nós vamos ver lá de modo claro, no mundo que Deus fez, subverter a nossa relação com Ele causa efeitos sobre nossos relacionamentos uns com os outros e também causa um problema sério com a criação. Essa inversão danifica os nossos relacionamentos, a nossa relação vertical com Deus, mas também danifica a nossa relação no contexto horizontal com os homens, com os outros. Isso é a forma que Satanás encontrou para ser adorado através da obstinação dos nossos corações, das nossas concupiscências, do nosso desejo de fazer o que é errado. Não é de agora que nós vemos a vontade de Satanás, do inimigo, do nosso adversário, em querer ser adorado. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. Nós vamos entender que ele busca o tempo todo ser adorado, ser reconhecido. Olha o que a Bíblia vai dizer. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Qual era a intenção de Satanás? Ser adorado, ser glorificado, exercer o seu desvio para que a sua vaidade fosse cultivada. Não é o único momento que ele aparece manifestando o seu desejo de ser adorado. Vamos ver Mateus capítulo 4, versículo de número 8 a versículo de número 10. Diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O desejo de Satanás de ser adorado, o desejo de ser reconhecido, e ele encontrou, através da idolatria dos homens, através do desejo dos homens de cumprir com a sua própria vontade, a vertente para ser adorado, para desviar os homens do foco principal, que é adorar o Criador. E olha o que Paulo vai advertir à igreja aos Coríntios.
Vamos ver 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao versículo 21. Paulo deixa claro que não tem como o homem cultivar uma vida de intimidade e adoração a Deus e ao mesmo tempo coadunar, conscienciar com a mesa que se sacrifica ao próprio adversário. Vamos ver? Ele diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo está deixando muito claro, está fazendo uma cisão, que não tem como a gente adorar a Deus e as outras coisas. Não tem como a gente ter uma vida de intimidade com Deus e satisfazer os nossos desejos fora da moralidade de Deus. Porque assim nos tornaremos amorais, se é que eu posso colocar no plural essa palavra. Olha o 21, ele diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo é incisivo em trazer clareza que existe um Deus, não vários deuses. Quando ele fala de pagãos que sacrificam, ele está falando de gente que é politeísta, que tem vários deuses para focar a sua adoração, para focar a sua fé. E esses deuses não podem fazer muitas coisas. E olha, não estou dizendo aqui de deuses fabricados, porque muitas das vezes os deuses são abstratos. Você não consegue ver, mas serve-o fazendo a sua própria vontade. Lembra do que disse aqui nas aulas anteriores? Disse aqui nas aulas anteriores que aquilo que a gente adora, a gente serve. Retomando a nossa aula, vamos trazer aqui hoje que Deus criou o mundo, onde quando nós vivemos debaixo do seu governo, desfrutamos da sua bênção. É a maneira pela qual nós, por sua vez, e a maneira pela qual nós, por sua vez, governamos o mundo, de modo a abençoá-lo, quando nós nos submetemos ao governo de Deus. Vamos ver Gênesis 1 e 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus deu autoridade ao homem para que o homem enchesse a terra e dominasse todas as coisas. Mas o homem fez o contrário. O homem tomou para si todas as coisas que estão diante dos seus olhos para fazer delas o objetivo da sua adoração. A gente que adora peixes, a gente que adora água, a gente que adora mar, a gente que adora animais, a gente que adora tantas coisas que foram criadas. Deus está nos chamando a atenção através desse contexto, dizendo: quer desfrutar das minhas bênçãos? Submeta ao meu governo, porque Ele é o único que patenteia a criação e mantém todas as coisas funcionando conforme a sua ordem. Voltemo-nos para Deus, voltemo-nos para Ele. Que os nossos olhos estejam fitos em quem fez e não naquilo que foi feito. Quando adoramos um ídolo, ao invés de adorar a Deus, Ele não é mais a única coisa, Deus não é mais a única coisa que necessitamos na vida. A outra coisa que nós adoramos é que vai desempenhar um papel fundamental em nós agora. Ela nos governa de tal maneira, e em última análise faremos qualquer coisa, por mais destrutiva que sejam essas coisas, para que nós e para que os outros possam ter, melhorar ou reinventar aquilo que nos dá satisfação. São deuses manipuláveis. E olha, tem uma coisa: Deus, o Deus que nós estamos falando aqui, que Paulo está pregando a Roma, não é um Deus que se manipula. Ele é um Deus eterno, um Deus que conhece e sonda os nossos corações. É para os efeitos horizontais da substituição de Deus por um ídolo que Paulo vai se voltar agora, e eu queria chamar a sua atenção também para este assunto. Vamos voltar no versículo 26 e no versículo 27 de Romanos capítulo 1. Essa passagem que nós vamos ler agora é uma das passagens mais controversas. O que é isso? É uma passagem que gera argumentação,
que gera debate, que muita gente discorda, mas é uma passagem que está na Bíblia. O que eu vou falar aqui hoje não está pautado na minha opinião. Nós vamos ler textos da Sagrada Escritura para dar sustentação, dar norte, firmeza ao que Deus quer nos trazer nessa noite, tá bom? Então, se você está nos assistindo e não coaduna com a gente, não está alinhado na mesma visão, grave aí, não é a opinião do Éder, é o que norteia a minha fé, é a palavra de Deus. Romanos 1, 26 e 27 diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Por causa do quê? Porque substituíram Deus pelas coisas criadas. E aí ele diz assim: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Essa é a passagem mais longa que nós vemos na Bíblia sobre homossexualidade. Nos últimos tempos, muita gente tem tentado sugerir que o entendimento tradicional desses versículos está equivocado. Que eles se referem às pessoas que agem por conta própria, ou agem contra a própria natureza, ou apenas gente que desfrutam do sexo homossexual promíscuo, que não tem um parceiro ou uma parceira definido. Pessoas que não têm um relacionamento duradouro. Mas no sentido literal de relações não naturais que nós vemos no final do versículo 26, Paulo está deixando claro que são relações contrárias à natureza. Isso significa que a homossexualidade, aos olhos de Deus, conforme a sua palavra, é uma violação da natureza criada por Deus. Não existe nada aqui a sugerir que Paulo só tem aqui em pauta alguns tipos de homossexuais, quando ele transmite essa mensagem aos irmãos de Roma. Gente, Paulo era um cidadão romano, viajado, um homem culto. Paulo estava muito familiarizado com relacionamentos amorosos, estáveis e longos entre casais do mesmo sexo. Paulo era um homem viajado. O que ele está tentando trazer aqui ao nosso coração é que quando agimos violando o padrão original, isso impede que nós desfrutemos a prosperidade humana que Deus tem para com os homens. Porque quando lemos em Gênesis, temos o padrão que Deus constituiu. E aqui não quero dizer a você de forma alguma que nós estamos olhando para você de forma preconceituosa. Calma, se você está nos assistindo, vamos acompanhar, porque a verdade de Deus, ela traz esclarecimento e não confusão, ok? Paulo está dizendo o seguinte: eis uma maneira pela qual Deus, em sua ira, tem entregado os humanos aos seus desejos excessivos. Para experimentar o quê? O plano de Deus? Não, as consequências da nossa própria vontade. Nós deveríamos entender o final do versículo 27, que Deus, quando nós desejamos excessivamente as coisas que criou, ou o prazer excessivo, nós estamos recebendo em nós a devida recompensa. E qual é a recompensa que Deus dá? O castigo de Deus, sabe qual é? É Ele nos entregar aos nossos próprios desejos. Uau, é só isso? É. Mas os nossos desejos estão alinhados a que Salomão escreve em Provérbios. Parecem caminhos perfeitos, mas são caminhos de morte. Aqui quando Paulo está falando que nós vamos receber a devida recompensa, ou que vão receber a devida recompensa, nada mais é do que colher os frutos da nossa idolatria.
os frutos do nosso prazer excessivo, um castigo que não é só restrito à homossexualidade. Porque quando olhamos a Romanos capítulo 1, parece que todo o texto a partir do versículo 26 está focado literalmente só nos homossexuais. Calma, não é bem por aí não. É claro que nós estamos tratando do 26 e no 27 de forma específica, mas não somente. A Bíblia é clara tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que a prática homossexual como um padrão de comportamento estabelecido não é passível de arrependimento. Revela uma atitude de rejeição ao senhorio de Jesus e deixa as pessoas fora do reino de Deus, porque não está alinhada ao seu plano, não está alinhada ao que Deus planejou desde o princípio para o relacionamento. Vamos ver algumas passagens que revelam isso. Quero convidar você a Marcos capítulo 7, versículo 20 ao versículo 23. Eu sei que essa passagem a muitos constrange, a muitas das vezes pode parecer perturbadora, mas quando nós conhecemos a vontade de Deus aos homens e o seu plano de salvação, os nossos olhos se abrem, a nossa alma, ela é desprendida das práticas do sistema e a gente passa a viver conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque há o resgate da identidade de filho, e quando nós somos filhos, nós somos afirmados no Pai, e nós vivemos de forma abundante, satisfazendo-nos nele, e não em nós mesmos. O que está em Marcos capítulo 7, do versículo 20 a seguir? Olha o que Jesus disse, e continuou: o que sai do homem é o que torna-o impuro. Então está dentro. Pois do interior do coração dos homens vem o quê? Vem os maus pensamentos, vem as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso o homem precisa ser morada de Deus, porque o único que é capaz de trazer a clareza de quem somos e de nos levar a um arrependimento genuíno é o Espírito Santo. Já leu quando Jesus fala dele em João 14? Ele vai vir, ele vai confirmar o que foi dito, ele vai revelar ainda as Escrituras de forma abundante. E quando vai para o capítulo 16 de João, Jesus deixa claro qual é a missão do Espírito Santo. Por isso é importante o homem, quando ouvir a voz do Espírito Santo, levando a uma reflexão do seu estado, é necessário ele dar ouvido à voz do Espírito Santo, para que ele possa de verdade ser convencido de que nós precisamos de um grande Salvador. Porque a Bíblia não esconde quem nós somos. E da onde vem todo o planejamento que torna realidade quando o homem pratica o que está dentro. É o que Jesus está dizendo em Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao versículo de número 23. Mas não é o único lugar. Vamos ver o que Paulo diz aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 19 ao 21. O que é que Paulo está dizendo aos Gálatas? Ele vai dizer assim: olha, a nossa carne, a nossa natureza adâmica, que é a herança de Adão, que pecou dentro do jardim do Éden, é essa, ó. As obras da carne são manifestas e ela é imoralidade sexual. Você percebe que antes Jesus está dizendo sobre o que está dentro e Paulo está reafirmando novamente: impureza sexual, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, o que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Porque o Espírito Santo quer trazer quem somos, o que precisamos e qual é o nosso destino final quando aceitamos a mensagem de salvação, o Evangelho que é poder de Deus para a nossa salvação.
Ainda falando de Paulo, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 9 e 10, falando sobre o mesmo teor. Olha o que ele diz. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Ela quem? Ele está dizendo da lei. Mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. É aí que ele está dizendo, volta para o versículo de número 8, que você vai ter clareza do que é que Paulo está dizendo. A lei são para as pessoas que não querem andar em conformidade ao plano original, que vai trazer ao homem satisfação, esperança e principalmente vida eterna. Paulo ainda escrevendo ao seu discípulo na sua segunda carta, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, ele vai tratar do mesmo assunto. Perceba que Deus está dizendo em diversas passagens o que é que nós, como homens de natureza adâmica, desejamos. Mas há uma boa notícia, os versículos 16 e 17 da carta que nós estamos estudando, que é Romanos, vai trazer o teor do que Deus tem preparado para nós, para nos tirar dessa condição adâmica e nos levar agora a imagem e semelhança do Filho, e somos justificados por Ele. Vamos ver o que diz Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí Paulo dá um conselho: afastem-se, ou afaste-se também destes. Meu querido, eu não quero aqui que nós venhamos debater, não venhamos aqui criar debates inúteis. O que eu estou lendo aqui não são opiniões do Éder. Não é o que o Ministério Arca criou para dar subsídio à fé. É a palavra de Deus que está trazendo clareza ao que os homens são, ao que os homens desejam quando eles não nasceram de novo. Quando eles não passaram pelo processo da regeneração que só Cristo pode proporcionar. Ainda tem mais, voltem para a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. O que é que Paulo vai dizer? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Paulo está deixando claro uma lista de gente que precisa da graça, que precisa de Jesus, para que haja uma transformação que começa dentro, no interior de cada um. E só o Espírito Santo pode trazer luz a essa necessidade. Porque o pecado não é ruim. Engana-se quem acha que o pecado é ruim. O pecado é bom, mas ele traz consequências mortais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, várias passagens nós lemos e trouxe luz, principalmente a prática homossexual, e talvez as pessoas digam assim: então se você leu anteriormente que eles não são passíveis de arrependimento e revela uma rejeição ao senhorio de Jesus Cristo, não tem mais jeito. Olha, serão de fato, como diz Paulo, esses não herdarão o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que você esteja fora do alcance de Cristo. Você jamais estará longe do alcance de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus,
ele não mede a altura, a largura, o comprimento ou a profundidade. Deus nos ama. Ele ama o pecador. E o desejo dele é trazer luz ao nosso entendimento, nos revelando que se nós seguimos o fluxo da nossa vontade, a satisfação dos nossos próprios prazeres, nós seremos destruídos. Mas se nós entendemos o plano de salvação, nos voltarmos para Ele, que é o Criador de todas as coisas, nós vamos nos satisfazer de tal maneira que nós não desejaremos viver outro amor ou outra satisfação que não seja regalar-se no seu sacrifício e na esperança da sua glória, vivendo já aqui hoje a alegria da salvação e a companhia indiscutível do Senhor. Pense nisso. Quero fazer duas observações aqui. A primeira dela é salientar que Paulo não vai trazer somente luz à homossexualidade. Volta ao versículo 24 de Romanos capítulo 1 para a gente ver. O primeiro assunto que Paulo vai tratar sobre a questão de Deus entregar, de Deus revelar a justiça aos homens, é no versículo 24 que ele vai dizer o seguinte: por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Do que nós estamos falando? Sexo fora do casamento. A gente dá nome, a gente fala sobre questões que têm viés patológicos, e a Bíblia está tratando disso aqui claramente. A nossa vida dentro do contexto de satisfação, dentro do ato criado por Deus, porque o sexo foi criado por Deus para satisfação entre os casais, de forma legítima. Mas quando isso não é satisfatório e a cobiça gera no coração, seja do homem ou da mulher, eles querem se aventurar em relações extraconjugais. E Paulo está tratando disso com clareza, dizendo que Deus revela a sua justiça quando ele entrega aos homens que são contrários à sua vontade a cumprirem aquilo que querem, mas vão trazer as consequências no seu próprio corpo. Primeiro ele vai falar do sexo fora do casamento, e depois especificamente, como nós já lemos os versículos 26 e 27, do sexo homossexual, como desejos excessivos que vão resultar, tanto um quanto o outro, em Deus entregando a alguém a ira em que são resultados dessa prática. Um ato é inevitável e nós precisamos ir caminhando para o final dessa primeira parte, dizendo o seguinte: a Bíblia diz que a homossexualidade ela é pecado. Mas a boa notícia é que Cristo veio para quem? Para os pecadores. A sua morte na cruz é capaz de perdoar os nossos pecados e realinhar o nosso coração ao seu propósito. Mas em outros pontos da Bíblia, das cartas que Paulo escreve, ele vai mencionar outros exemplos de comportamento, que são comportamentos idólatras também, como nós vamos ver em Colossenses capítulo 3 e versículo 5. Vamos ver? Ele vai identificar nessa passagem algo que está claro diante de nós. Olha lá. Assim, façam morrer tudo o que pertencem à natureza terrena, que nós chamamos aqui de natureza adâmica, a natureza carnal de vocês. E o que ele vai dizer? Primeiro é imoralidade sexual, depois impureza, depois paixão, depois desejos maus. E aí ele vai tratar aqui da ganância, e ele chama que é a idolatria. Homens avarentos. O que vem a ser avareza? Avareza é o desejo constante, desejo impetuoso e destrutivo por sempre querer mais e mais e mais, e essa sede nunca termina. Isso é um indicativo da adoração ao ídolo que o homem cultivou, a sua avareza, tanto quanto a imoralidade sexual, que nós vimos no começo do que Paulo trata. Faça morrer o que pertence à natureza terrena de vocês, que é a imoralidade sexual. As duas coisas estão no mesmo patamar.
Em Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vamos ver Paulo tratando da igreja para que a igreja não volte às velhas práticas. Abra aí a sua Bíblia, Gálatas 4, versículo 8 e versículo 9, ele diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de quem? Eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, são os ídolos. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por eles, ou sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares que são fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Saliento de novo que aquilo que a gente adora, a gente serve. Paulo está tratando dessa mensagem ao coração da igreja, dizendo: não tornem a adorar os falsos deuses, os ídolos que são criados pelo homem, que estão na esfera da criação e não é o verdadeiro Criador. Ele sustenta algo muito surpreendente. Dirigindo-se aos cristãos que tinham sido pagãos, que vem a dizer que o que entendemos por pagão, um grupo religioso politeísta, que acredita em vários deuses. Antes de passarem a confiar em Deus, esses irmãos agiam assim. E agora estão sendo tentados a adotar todas as leis religiosas judaicas como meio para serem salvos. E Paulo declara: costumáveis servir aos que por natureza não são deuses, o que é indiscutível. Tinham sido pagãos antes, por isso que eles faziam esses atos. Mas aí Paulo chama a atenção dizendo: como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Paulo coloca a luz, que é a palavra de Deus, diante dos olhos dos irmãos, da região da Galácia, dizendo para eles: vocês não podem voltar às práticas religiosas, porque não são práticas religiosas que salvam. Você pode até se esforçar para ser uma pessoa moralmente correta, mas a moralidade na esfera humana não é capaz de produzir salvação. Só Cristo salva. Só Cristo salva. Declare isso dentro do teu coração, diz isso pelo teu espírito nessa noite. Só Cristo salva. Só Cristo salva. O que Paulo quer dizer com isso? Qual a intenção de Paulo escrever isso aos Gálatas? Ele está ensinando que buscar a bênção e a salvação por meio da moral bíblica é uma atitude tão idólatra quanto temos o governo e nos tornarmos o nosso próprio salvador. É uma atitude tão idólatra quanto a avareza ou quanto a homossexualidade. Adoraremos o que pensamos necessitar satisfazer a nossa vida para nos dar vida. Se você acha que os prazeres é que faz com que a sua vida seja leve e constante, isso pode fazer com que você habitualmente pratique, mesmo que seja pecado, o que o seu Deus, o que o seu desejo excessivo requer de você. Se não adorarmos a Deus, adoraremos alguma coisa, e pode ser gratificação sexual, pode ser o aumento das nossas posses de maneira insaciável, pode ser o cumprimento de regras para que a gente possa ser salvo. E a notícia é que nenhuma dessas coisas é mais ou menos séria uma do que a outra. Todas são sérias de patamar igual. Outra observação que é necessária é que, embora a homossexualidade seja um pecado, ela é um pecado, não é o pior pecado. Toda imoralidade sexual é pecaminosa. Lembra do versículo 24 que nós lemos em Romanos? Paulo ainda vai continuar o assunto com a gente, e ele vai tratar de algumas coisas que estão nesse patamar de pecado também, e que não atinge só uma classe de pessoas, atinge o todo. Todo ser humano é alvo desses pecados que nós citaremos aqui. São atos na quais a Bíblia denomina como injustiça. Atos que emanam da nossa rejeição acerca da verdade de Deus. E essas práticas, elas vão prejudicar as nossas relações horizontais.
e vão trazer merecidamente a ira de Deus, como nós vemos no versículo 18 de Romanos capítulo 1. Há duas formas de interpretar o mal ou de ignorar o mal, e nós estamos encerrando, principalmente no contexto do pecado sobre homossexualidade. O primeiro são igrejas que tratam de forma liberal. São igrejas que, se esforçando para mostrar-se relevante em relação à cultura, com o intuito de parecerem amorosas e receptivas aos homossexuais, elas têm minimizado ou negado o ensino claro das Escrituras sobre homossexualidade, tais como os versículos 26 e 27 da carta aos Romanos, no capítulo 1. Esses são os liberais. Para manter alguém no seu rol de membro, a gente pode conscienciar a verdade. A gente pode maquiar o evangelho e pode trazer para um texto mais atual. Peraí, a verdade que está aí não é bem essa verdade. E aqui eu não estou dizendo de forma nenhuma que nós estamos agindo preconceituosamente contigo. Não, nós estamos falando o que o evangelho de Deus proporciona ao homem, independente de qual é a prática do pecado dele. Outras igrejas são as conservadoras. Um grupo de gente que diz levar tão a sério a Bíblia, que diz levar tão a sério o que a Bíblia fala sobre homossexualidade, e agem de forma arrogante. Como se a Bíblia estivesse tratando apenas de um pecado e não de outros pecados que estão no dia a dia de tanta gente, e elas nem sequer param para orar e pedir ao Espírito Santo para convencê-las daquela prática. Essas igrejas têm uma característica conservadora, mas no fundo agem de forma arrogante em relação a todo tipo de pecadores. Paulo não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Paulo não está sendo nem liberal e nem está sendo conservador. Paulo deixa claro que a homossexualidade é literalmente um desejo excessivo que é desonroso para o próprio corpo. Mas ele também vai tratar de outros assuntos. Lembre-se que ele vai relacionar uma porção de outros pecados que falam muito mais de perto a vários de nós que talvez não tenham a prática homoafetiva. Vai falar muito mais de perto para um grande rol de seres humanos que se acham acima porque não são praticantes de alguns tipos de pecado. A gente aí escondendo inveja dentro do coração. Gente caluniadora, desobediente, desleal. Será que quando Paulo vai tratar isso com a gente, do versículo 29 ao versículo 31, nós somos capazes de assumir a nossa responsabilidade e nos voltarmos a Deus, entendendo que Ele é a única saída para levar de volta o homem a ser imagem e semelhança de Deus, restaurado em conformidade com o Filho? Assim como Paulo escreve aos Romanos capítulo 8. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você sabe que no fundo se enquadra essa segunda situação? Como você sabe que você pode estar pecando também? Quando a gente vê os atos homossexuais como uma perversão, mas não considera o engano e a arrogância também passivos de condenação. É aí que a gente percebe o quão moralista nós estamos sendo e estamos excluindo uma classe e se achando mais favorável, como se o nosso pecado fosse menos pior do que o pecado do nosso irmão. A gente precisa ler, quando isso vier ao nosso coração, essa visão de perversão e esse conscienciamento de que engano e arrogância não são tão condenáveis, como está no versículo 28 de Romanos 1, ao que Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 1 e versículo 15. Vamos ver? Ele diz assim: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele podia parar aí. Mas sabe o que ele disse? Dos quais eu sou o pior.
Se você em algum momento se acha melhor, porque você não rouba, porque você não tem inveja, mas você é desleal, deixa eu dizer, meu amigo, você está dentro da mesma categoria de pecado, porque nesse contexto que nós estamos lendo, de Romanos, capítulo 1, 24 ao 32, não existe pecado pior ou menos pior, todos estão no mesmo patamar. Todos estão acessíveis à condenação de Deus, o juízo de Deus. Jesus veio para morrer por nós. Não há ninguém por quem ele não morreria. Ninguém. Não há um tipo de pecador que Deus olharia para ele e dizer: para você não, você está fora do alcance do meu sacrifício. Ele deixa isso claro quando nós olhamos a parábola que ele conta do bom samaritano. Você quer ver? Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Isso nos liberta para obedecermos, amando o nosso próximo, independente da prática em que ele está evidenciando agora, porque o amor de Deus o alcança, a misericórdia de Deus se renova, e ele também é alvo, como eu e você, da graça libertadora de Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos capazes agora de aceitar a definição de próximo fornecida por Jesus como alguém que a nossa cultura possa dizer que essa pessoa não deveria ser alcançada pela nossa compaixão. Olha o que Jesus conta para um perito da lei. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Qual foi a resposta de Jesus? Vá e faça o mesmo. O sacerdote e o levita não poderiam parar, porque como o homem parecia que estava morto, conforme as tradições religiosas, não poderia tocar em nada impuro. Mas o samaritano nem conhecia. Cura as feridas, gasta tempo para levar para a hospedaria e ainda promete pagar todos os gastos referente àquele homem. Jesus disse: esse é o próximo, o que cuida. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. A mensagem de hoje é para trazer luz que todos nós somos pecadores e que as práticas de pecado nos isentam do reino de Deus. Isso não quer dizer que nós não estamos passíveis de sermos alcançados. Nós somos alvo da graça de Deus, mas precisamos receber o presente que Ele nos concede, que é a grande salvação. Bom, talvez os versículos 28 a 32 sejam perturbadores, porque, como já vimos todos nós, estamos inseridos nesse grupo de um jeito ou de outro.
Essa não é uma lista exaustiva dos resultados da idolatria, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, como está no versículo 28. Mas é uma lista bem ampla, como a gente viu aqui. E temos aqui vários fatores, vários pecados que prejudicam o coletivo. Primeiro, no versículo 29, o que nós vamos enxergar lá? Romanos 1 e versículo 29. Vamos ler para dar sequência aqui, como nós estamos enxergando a relação do que Paulo está dizendo com o contexto. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia e são bisbilhoteiros. Então 29 vai trazer aqui a desordem econômica. E um dos textos que vai trazer clareza nisso é a cobiça, desordem econômica. Mas também no versículo 30, nós vamos ver outro fator. Olha lá, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos a destruição da família. A desobediência rompe com os relacionamentos. No versículo 31, nós vamos lá ver, são insensatos, desleais, sem amor, pela família, implacáveis. O que nós encontramos aqui? Destruição dos relacionamentos, quando ele diz que são insensatos, indignos de confiança, sem afeição natural e sem misericórdia. Sabe o que os teólogos vão dar nome a esses versículos que nós lemos, do 29 ao 31? Depravação total. Embora nem tudo que nós fazemos seja inteiramente pecaminoso, tenha em mente que nada do que fazemos é completamente intocado pelo pecado. Preste atenção nisso. Paulo traz uma sentença no versículo 32, ao afirmar que as pessoas que praticam o que nós lemos, do 29 ao 31, elas são dignas de morte, os que tais coisas praticam. Por que Paulo pode estar dizendo isso? É provável que Paulo estava se referindo à nossa consciência. Quase todo mundo em toda a sociedade entende o que existe, o que é certo e o que é errado. Podemos decidir que temos o direito de definir esses conceitos, mas concordamos com a categoria do que é certo e do que é errado. Embora sabemos que determinadas coisas merecem a punição, a gente apenas não aprova. A gente apenas não pratica. Mas sabe o que a gente faz? Aprovam os que praticam tais coisas. Vamos ler o 32? Embora conheça o justo decreto de Deus, qual é o justo decreto de Deus? Entregar os homens aos seus próprios deleites. Esse é o juízo da ira de Deus. A gente sabe disso. Eles têm em mente que as pessoas que promovem e encorajam a idolatria são essas pessoas que Paulo está dizendo. As que aprovam os que tais coisas praticam. Mas há um detalhe, é mais fácil ver os outros agindo assim e é mais difícil a gente enxergar a gente na prática desses erros, na prática desses pecados. Mas vale a pena a gente caminhar agora para a última etapa, fazendo 3 perguntas. Será que quando eu encorajo o meu filho a transformar os resultados da sua prova ou qualquer outro tipo de performance em um ídolo, nós não vemos a prática do mal? Até que ponto eu seria capaz de assentir com a minha cabeça um sinal de simpatia diante da inveja de alguém? Você tem razão de ter inveja, também ele tem tudo. Isso é uma prática satânica. O diabo quando foi ter com Cristo, e quando foi ter com Deus, no livro de Jó, nós vemos que a pergunta de Deus, tem visto o meu servo Jó? A resposta foi, mas também ele tem tudo. Quando Deus disse para ele é um homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal, a retórica dele foi essa, mas também ele tem tudo. A inveja é pecado, e quando a gente assente, a gente confirma com a cabeça ou com os lábios que alguém tem direito de ter inveja, nós estamos praticando o mal. Outra pergunta, tenho permitido que a fofoca perdure ao meu redor sem ser incomodado?
Que as pessoas falem uma das outras e isso não gere em nós uma indignação? Será que a gente folga com a injustiça? Isso é importante. É importante a gente pensar sobre isso. Como povo de Deus, deveria responder a esses versículos. Como o povo de Deus deveria responder à visão obscura da humanidade que eles nos transmitem. Primeiro, nós devemos reconhecer, ter aqui nos versículos que nós lemos, um retrato que corresponde à realidade do mundo. Nos versículos que nós lemos, do 29 ao 31, tem a clareza, e não apenas neles, porque eles é apenas uma parte da lista de pecado. Nós vemos hoje escancaradamente essa prática no meio onde nós vivemos. Todos os sistemas do mundo, ou todos os sistemas de pensamento, deveriam explicar tanto a grandiosidade do cosmos e a correção moral de que a humanidade é capaz tanto da ruína do mundo, como da sociedade, da sua própria vida e dos seus relacionamentos. A prática dos pecados que nós lemos está alinhada com a desordem econômica, com a destruição da família, com a destruição dos relacionamentos. E a gente precisa ter essa ciência, ter esse conhecimento, ser levado a essa compreensão para aceitar a graça de Jesus e viver guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Talvez você fale assim, mas por que existe tanta beleza? Por que ela tem tantas imperfeições? A resposta é simples. Paulo diz, existe um Deus que criou tudo e fez a sua imagem para conhecermos e refletirmos o seu caráter. E esse mesmo Deus em ira tem nos concedido o que escolhemos: vida sem Ele, adoração de coisas incapazes de satisfazer o nosso coração. Deus não manipula a gente. Deus oferece, Deus disponibiliza. O aceite depende de você, depende de mim, quando ouvimos a voz do Espírito Santo e recebemos esse dom de Deus, que vem por intermédio da fé, que também é um dom dele sobre a nossa vida, é um dom gratuito de Deus. Na beleza do mundo devemos ver a existência de Deus. Lembra do Salmo 19 que nós lemos na aula anterior? Mas na ruína do mundo, nós devemos ver a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se revela contra os homens. A ira de Deus. E qual é a manifestação da ira de Deus? Deixar que eu e você viva conforme a nossa própria expectativa, o nosso próprio conceito, as nossas próprias opiniões. Ao fazê-lo, nós devemos fazer o seguinte: voltar ao lugar de onde vem misericórdia, emana a misericórdia de Deus. E qual é esse lugar? A cruz. É na cruz que nós vemos a manifestação da misericórdia de Deus. Segunda coisa para nós caminharmos agora, já definitivamente, tá bom? Já falei isso pelo menos 3 vezes, mas agora sim estamos indo para o final. A primeira foi a gente enxergar o pecado e entender que Deus nos dá a oportunidade de escolha. E quando nós vemos a beleza, vemos a glória. Mas quando nós vemos a ruína, nós vemos a justiça de Deus. E a segunda coisa é que não adianta a gente balançar a nossa cabeça e nem revirar os nossos olhos por causa do modo como Paulo escreve, se referindo a eles. Porque quando nós lemos o capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, Paulo está escrevendo aos gentios. Então os judeus podem regalar dizendo assim, é verdade, tudo que você está dizendo, isso aí está atrelado a gente que não conhece a Deus, que não pratica os ritos religiosos, e a gente não é assim. Gente que fala dessa maneira, são hereges e merecem a ira de Deus. Gente que diz assim para Paulo, somente quando Paulo escreve o capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 32, é gente que se folga na própria razão, dizendo para Paulo, você tem razão, Paulo, eu não sou igual a eles. Eu fico feliz porque você falou da homossexualidade, eu fico feliz porque você falou das práticas de impureza. Isso não quer dizer que não é gente que não tem pecado.
Se você de alguma forma tem julgado os outros e a sua frase tem sido assim: fico feliz por não ser igual a ele, fico feliz por não ser igual a ela. Deixa eu te dizer, sabe o que você está fazendo? Sabe o que você está praticando? O pecado da justiça própria. Você diz assim: eles são perversos, eu não sou igual a eles. Mas Paulo tem uma mensagem para você também, moralista. Paulo tem uma mensagem também para você, juiz. Vamos ver Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Se é para gentio e não é para judeu, se é para judeu e não é para gentio, não está em nós o parecer de juízes para julgar o outro e dizer: tenho orgulho na minha autojustiça, tenho orgulho de não ser igual a eles, porque você é pecador tanto quanto. A justiça própria, ela é sempre autocondenatória. E a justiça própria, ela é especialidade de gente moralista. Sabe aonde a gente vai encontrar o refrigério? Quer seja gentil, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja de qualquer outra etnia. Sabe aonde a gente folga? Sabe aonde a gente se satisfaz? Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ver? Não me envergonho, não me ofendo do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então chega de autojustiça. O que nós precisamos, o que nós necessitamos é temer a ira de Deus, porque recebemos já a sua justiça. A justiça de Deus é Cristo. Isso nos confere tanto a humildade quanto a liberdade para perguntar: que ídolos poderiam estar hoje tomando ou competindo com o lugar de Deus? Por que o meu coração e a minha vida não estão centralizados nos fundamentos que é a verdade, que é o evangelho, que traz luz ao meu entendimento, que é a verdade que promove fé? Essa mensagem nos compele a procurar situações em que nós somos invejosos. A inveja até no contexto, até no meio cristão. Quando alguns invejam o ministério de outros, ai, como eu queria ter esse ministério. Cada um fique na vocação que foi chamada. Como nós somos caluniadores, desleais, lascivos e assim por diante, tem uma lista ampla. Tais coisas são indícios de que nós adoramos um ídolo, de que alguma coisa que não Deus tomou ou tornou o Senhor funcional da nossa vida. É por isso que a gente precisa hoje parar e refletir sobre essa verdade. Nós precisamos perguntar: como seria depender de Deus, do Criador, em todas as áreas da minha vida? Como eu amaria e sentiria e viveria diferente se eu louvasse ao meu Criador nesse ponto, em vez de servir a uma coisa que foi criada? Já parou para pensar, para fazer essa pergunta? Esse é o caminho para a gente converter o nosso desejo excessivo em simples prazer. Não servindo mais como escravos ao que Deus fez, mas apreciando tudo isso em louvor a Deus, enquanto caminhamos aqui. Nós encerramos aqui o texto da carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 32. E eu queria que você desse crédito a essa mensagem nessa noite. Busquei aqui não falar de opiniões, mas trazer o que a Bíblia está dizendo a respeito do pecado. E de vários pecados que foram comentados aqui, ministrados aqui nessa noite.
Nós precisamos olhar para Cristo, desejar viver em Cristo. Eu não coloquei essa mensagem no slide de hoje com o Anderson, mas eu queria pedir que ele colocasse para a gente Hebreus capítulo 12, do versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ler essa passagem apenas para validar o que nós entendemos aqui, o que Deus está dizendo para nós. Já está em Cristo, não é nem um conservador e nem um liberal, mas é um cristão que ama o Senhor e quer viver e busca viver alinhado com a verdade, com o Evangelho. Então a mensagem é: portanto nós também, ou também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que é os heróis da fé do capítulo 11, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos é proposta. Fazendo o quê? Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Essa é a mensagem para nós, para que a gente não se embarace com as coisas dessa vida, e para que a gente busque viver uma vida de pureza e consagração ao Senhor. No nome de Jesus, é o nosso pedido nessa noite, como Paulo diz também aos Romanos capítulo 12. Rogo-vos pelas misericórdias do Senhor. Amém? Vamos orar? O Ministério de Louvor já se aproxima para a gente terminar cantando aqui, louvando ao Senhor com uma canção. E eu quero aqui encerrar com você, orando ao Senhor, pedindo a Ele graça e entendimento, para não nos tornarmos juízes, para não fazermos acepção e para não agir de forma incoerente com o que está no Evangelho. Tá bom? Feche os teus olhos, se você pode, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, essa palavra nessa noite trata, Senhor, revela o homem por dentro. As satisfações, Pai, que estão atreladas à natureza antiga, à natureza carnal, à natureza adâmica, à natureza terrena. Nós oramos essa noite suplicando ao Senhor a Tua intervenção, que os nossos olhos sejam abertos. Espírito Santo, que a Tua voz seja audível e que nós possamos ouvir a Tua voz ao invés de endurecer o nosso coração. Realinha, Senhor, o nosso coração, a nossa visão. Senhor, todos que ouviram essa mensagem, todos que ouvirão essa mensagem no futuro, que eles não venham, Senhor, agir com mau juízo, não venham interpretar de forma independente, a não ser a luz do Evangelho, o que a Tua palavra está dizendo, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, como acusadores, nós estamos aqui proclamando as boas novas do Evangelho, trazendo as boas notícias, que o homem foi maculado com o pecado, mas que a graça de Deus se manifestou, é a Tua pessoa bendita, Jesus, e que em Ti nós somos levados de volta ao Pai, e nele encontramos satisfação, alegria, paz, nós encontramos vida, proteção, nós encontramos o nosso verdadeiro significado, Senhor, a nossa verdadeira identidade. Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, molda-nos conforme o padrão do Evangelho, traz clareza, traz entendimento, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos e nos entregamos aos Teus cuidados, e a Tua conversão, Espírito Santo, promova metanoia em nossos corações, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos essa noite, para a Tua glória, Deus. Aleluia, amém. Vamos louvar? Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Faça isso também aí no seu lar. Essa mensagem. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
você pode, levante as tuas mãos e adore o Senhor aí dizendo: eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar. O que vamos fazer? Sua obra vou cantar. Ele é meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos dizer: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. diga pra ele: impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, Gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. O Senhor é bom. Ele é a razão de nós celebrarmos aqui nessa noite. Ele é o nosso tudo. Aleluia. Quero desejar a você uma continuidade de semana abençoada. Que Deus continue abrindo as portas, cuidando do seu povo, revelando o seu amor e a sua misericórdia para com todas as nações. Eu te chamo a orar na semana. Nós estamos no projeto de oração, da meia-noite às 6 da manhã. Escolha um período nesses dias e ore ao Senhor, pelo menos 15 minutos nesse período com a gente, clamando a intervenção do Senhor com misericórdia. Nesse tempo que nós estamos enfrentando essa pandemia, tem sido difícil para muita gente, por não dizer para todos nós, porque a nossa rotina foi alterada, nós estamos imersos numa reflexão, ainda há tantos outros problemas à nossa volta, mas os nossos olhos estão postos no Senhor Jesus. Que nós possamos continuar caminhando, confiando na beleza e na graça dele, e continuarmos alerta, porque ele prometeu buscar o seu povo, resgatar todo aquele que nele crê. E eu quero convidar, se você não ainda declarou, não ainda confessou com os seus lábios, não creu ainda no seu coração em Cristo, passe a buscar isso através do Espírito Santo. Passe a fazer essa oração dizendo: eu quero crer no coração e confessar com os lábios que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. E Ele vai promover essa grande, essa poderosa salvação na sua vida, e vai promover salvação a outros através da sua vida. Nós agradecemos por você ficar com a gente aqui no YouTube. Pedimos para você curtir aí, se você ainda não curtiu esse vídeo. Pedir para você se inscrever no canal. Multiplique para outras pessoas também se inscreverem. Às terças-feiras nós estamos transmitindo essa mensagem por essa rede, por esse aplicativo. E eu queria convidar você a caminhar com a gente nesse tempo especial. Amém? Vamos receber a bênção apostólica. Se você pode, estender as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nós hoje e sempre. Declaramos amém. Deus te abençoe. Final de semana tem mais, estaremos juntos celebrando ao Senhor, tá bom? Um abraço nosso, fica com Deus.